Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Temos que aceitar, diz Lula sobre a eventual vitória de Flávio Bolsonaro na eleição. E devido ao crescimento de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas, algo está acontecendo por detrás dos bastidores que eu vou contar para vocês também nesse vídeo, porque, gente, o Flávio Bolsonaro, o filho do Jair Messias Bolsonaro, ele poderá ficar inelegível se condenado por calúnia, diz especialista. Advogado afirma que Flávio Bolsonaro pode perder os direitos políticos caso seja condenado após inquérito aberto por Alexandre de Moraes. Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo em Brasília, no meio da política, né? Vocês sabem que as eleições se aproximam. O presidente disse a uma revista alemã que o Brasil não tem espaço para fascistas e evita confirmar corrida para a eleição. Preparem o coração então, porque as informações são muito importantes a partir de agora, gente, porque de um lado nós vemos aí o Jair Messias Bolsonaro preso, sem chances realmente de concorrer ao cargo esse ano nessa eleição, né? Devido aos problemas de saúde, devido às condenações que ele teve, né, que chegam a quase 28 anos de prisão. E vocês sabem que ele está em casa, preso domiciliarmente, devido às consequências, né, de tudo que tem acontecido na saúde dele. Essa última internação realmente foi muito difícil para Bolsonaro. Então, o que resta à direita, à extrema-direita? O Flávio Bolsonaro. E ele tem crescido muito nas pesquisas e está ali de empate com o Lula. Isso assusta o Lula, porque eu acredito que essa será a última eleição do Lula. E terminar essa última eleição perdendo para a extrema-direita seria realmente um baque muito grande para o Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, mas antes que eu traga para vocês todas essas informações, eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais. E mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, mais de 203 milhões de visualizações em todas as minhas redes sociais juntas. Flávio Bolsonaro ficará inelegível se condenado por calúnia, diz especialista. Advogado afirma que Flávio Bolsonaro pode perder os direitos políticos caso seja condenado após inquérito aberto por Alexandre de Moraes. Advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Frota, afirma que uma eventual condenação do senador Flávio Bolsonaro, do PL, pode resultar na suspensão de seus direitos políticos e impedir que ele concorra ao Planalto, conforme foi divulgado na coluna do Metrópolis no dia de ontem. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito para investigar possível crime de calúnia do parlamentar contra o presidente Lula. Mestre em Sociologia Política, Frota, o advogado, destacou que a Constituição prevê a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação. Sem entrar no caso concreto, a Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer que a sentença penal condenatória, inclusive por crimes contra a honra, pode ensejar a suspensão dos direitos políticos, disse o especialista. Segundo o advogado eleitoral, Flávio Bolsonaro ficaria impedido de obter certidão de quitação eleitoral no caso da suspensão dos direitos políticos. O cidadão não é sequer registrável, não obtém certidão de quitação eleitoral, não pode se filiar a partido político e tampouco votar, uma vez que o título eleitoral fica cancelado. Alexandre de Moraes determinou a instauração do inquérito para esclarecer se o parlamentar cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais feita em 3 de janeiro desse ano. A determinação de Moraes foi tomada a partir de representação da Polícia Federal, requerida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar a abertura do inquérito, o magistrado determinou o envio dos autos à Polícia Federal e terá prazo de 60 dias para realizar as diligências. Após a publicação da reportagem, Flávio Bolsonaro disse que recebeu com profunda estranheza a decisão de Moraes. A medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal, afirmou. O irmão de Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos, acusou Moraes de tentar influenciar a candidatura do senador à presidência.
Ele manda abrir o inquérito, a Polícia Federal investiga e depois adivinha quem vai julgar os casos. Ele também. Um jogo de cartas marcadas para não permitir a eleição de Flávio, disse o irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês acreditam que o Flávio Bolsonaro vai ser impedido de se candidatar contra o Lula. Sabemos que o Flávio Bolsonaro está muito forte nas primeiras pesquisas que estão saindo. Agora, o que me assustou um pouco foi o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que aceitar, disse Lula, sobre a eventual vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições. Bem, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato à eleição, afirmou que aceitará o resultado das urnas no caso de uma eventual vitória daquele que deve ser seu principal oponente em outubro, Flávio Bolsonaro. Nessa semana, após divulgações de Datafolha e Genial Quest, que são empresas que fazem pesquisas, o senador apareceu pela primeira vez à frente do petista no cenário simulado de segundo turno. A uma revista alemã, Lula foi questionado sobre a dianteira do filho do ex-presidente em levantamentos de um eventual segundo turno e disse respeitar a escolha do povo, seja qual for. Quando o povo toma uma decisão, seja de direita, de esquerda ou de centro, temos que aceitar esse resultado. Eu nunca teria imaginado que um metalúrgico, que já foi líder sindical como eu, fosse eleito 3 vezes para a presidência. Mas aqui estou eu, destacou. Na entrevista, o presidente afirmou não temer que o Brasil seja dominado pelo autoritarismo. O Brasil continuará sendo um país democrático no futuro. Além disso, vamos vencer esta eleição e garantir que nossa democracia se torne ainda mais estável. Aqui não há espaço para fascistas, para pessoas que não acreditam na democracia. Essa ideologia de direita que governa o mundo não tem futuro. Em vez de ideias, eles apenas espalham ódio e mentiras. Lula evitou confirmar sua candidatura à eleição, disse que depende. No entanto, ressaltou estar se preparando para isso. Como o Globo mostrou aos 80 anos, o presidente reativou a estratégia de mostrar vitalidade após especulações de que poderia desistir de concorrer. Bem, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas novas informações sobre o Lula, de talvez não concorrer, de ter aí o Flávio Bolsonaro nas pesquisas com uma pequena vantagem. Isso realmente assusta muito o Lula, gente? Agora, gente, Flávio Bolsonaro ficar inelegível é algo também que pode acontecer. Então, nós temos que ficar atentos, ao que acontecerá no futuro, nos próximos meses, e esperar em Deus, que seja feita a vontade dele. E no final do ano, nós vamos ficar sabendo aí quem é o novo presidente do Brasil, se o Lula continua ou se será o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Essas são as informações pelo momento. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!